Olá, bom dia. Hoje vou-vos falar como administrar a emoção. E administrar a emoção é, antes de tudo, submeter a emoção ao controle do nosso eu, ao governo da sabedoria. Ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos nossos sentimentos. Dar um choque de lucidez ou inteligência aos nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Desenvolver a mansidão, a tranquilidade e a tolerância. Desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. Desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. Superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Reciclar as emoções que temos que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. Ser jovem no único lugar em que não podemos envelhecer, no nosso território da nossa emoção. A emoção pode gerar uma liberdade mais rica ou a mais drástica prisão. A prisão da emoção. Muitos vivem nessa prisão. Embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista, não consiga. Não consegue e não vai conseguir. A emoção transforma-se num processo contínuo, à medida que vamos avançando. A alegria alterna com a ansiedade, que alterna com a tranquilidade, que alterna com a apreensão. Todavia, frustrações bruscas revelam uma emoção doente. Quem está tranquilo num momento e no outro explosivo não tem uma emoção saudável. Além disso, embora haja alternância dos sentimentos, uma emoção saudável tem períodos muito mais prolongados de prazer e tranquilidade do que tristeza e ansiedade. A emoção é mais difícil de governar do que os próprios pensamentos. Ela é ilógica, mas por isso é tão bela. Uma mãe nunca desiste de um filho por mais que ele decepcione. Um professor pode investir num aluno rebelde e relapso e sonhar que um dia ele vai brilhar. Por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes à nossa vida, mas também pode trazer grandes problemas. Uma ofensa pode estragar uma semana. Uma crítica pode gerar insônia. Uma perda pode destruir uma vida e um fracasso pode gerar uma grande trauma. São gigantes, fora de si, frágeis dentro de si. Os papéis da memória e a sua relação com o processo da transformação da energia emocional, como comentei atrás, o objetivo não é competir com as demais teorias que temos, mas abrir novas perspectivas e trazer a luz ao nosso conhecimento. Não há dois senhores, ou você domina ainda que parcialmente é uma energia emocional, ou ela vai dominá-la. No passado, embora sem problemas de conhecimentos de psicologia, as pessoas saudáveis dominavam as suas emoções pela capacidade intuitiva de completar o belo, ser autor da sua história, fazer das perdas lições de vida. Hoje, a sociedade é tão estressante e competitiva que, se não desenvolvermos a habilidade para administrar a emoção, o risco de se ter uma péssima qualidade de vida é enorme. Não corra esse risco. Reis dominaram o mundo, mas não dominaram a sua emoção. Generais venceram batalhas, mas perderam guerras no território da emoção. Muitos foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho, da angústia, tristezas com sensação de sentimento de ardor no peito e de aperto. Se você não administrar a sua emoção, será um barco sem leme, dirigido pelos elogios, aceitações, críticas, frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais oportunidade de chegar a bom porto. Se enfrentar tempestades, poderá afundar-se. O modelo educacional das sociedades modernas está falido, pois desconhece essa lei fundamental da qualidade de vida. Os jovens são ensinados durante anos a resolver os problemas de matemática, mas não os seus problemas existenciais. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida.
as rejeições, as angústias e as dificuldades. São ensinados a conhecer as entranhas dos atos, mas não o seu próprio ser, o seu próprio eu. Devíamos ser aprendidas da infância que devemos e podemos administrar a emoção para completar o belo, libertar a criatividade, resgatar o sentido da vida, derrebilhar o medo, dissipar a insegurança, controlar a agressividade. Muitos somos marionetes no seu mau humor e stress. Administrar a emoção é o nosso grande direito. O direito de ser feliz, de estar livre de mágoas, de prazer, de viver, de navegar com segurança nas turbulentas águas das nossas relações sociais. As emoções surgem das caseias de pensamento produzidos pelo processo de leitura da memória, realizados em milésimos de segundo. Portanto, com exceção das emoções que são geradas pelo metabolismo cerebral, pequenas drogas psicótricas, como tranquilizantes e antidepressivos, todas as más experiências emocionais são frutos da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. Todas as vezes que você tem um sentimento, produziu antes um pensamento, ainda que não tenha percebido, alguns acordam mau humor ou deprimidos, porque antes de despertar leram a memória. Produziram cadeias de pensamento perturbadores nos sonhos que excitaram a emoção, geraram um humor depressivo quando acordam. A tristeza do entardecer segue o mesmo processo. A diminuição do ritmo de atividade social leva à introspeção, que abre as janelas da memória, que geram cadeias de pensamento, que geram a solidão. E nesta solidão, o processo de construção de pensamentos e emoções é rapidíssimo, não temos consciência sequer dele. Mas esta janela lida e produz pensamentos que transformam as emoções em transtorno. O som de uma música, por vezes, pode e deve abençoar, desenvolver uma bênção, ouvir, escutar e sentir uma emoção. Para não sentir medo, e o medo surge no teatro da sua mente, que você consegue dominá-lo, use a emoção. O seu eu deve sair da plateia, entrar no palco e dirigir a peça da sua vida. Deve-se evitar que a peça se reinicie e se torne uma peça contínua. Você não acha que a nossa espécie tenha sempre feito guerras, cometido violências, assassinatos de suicídio, porque o teremos feito se a vida é tão bela e tão breve? Um dos maiores motivos é que centenas de peças teatrais, experiências não ensinadas diariamente no palco da nossa mente, sem autorização do eu. Outro motivo é que não fomos treinados para liderar as nossas emoções e pensamentos neste mundo. Daí as guerras. Há pais que começam com um pequeno atrito, com um filho e não param mais. Ficam mais de uma hora a discutir o mesmo assunto. Há pessoas que sofrem uma injustiça no trabalho e ficam horas a pensar naquilo e a angustiar-se. Há pessoas tímidas, por terem de enfrentar uma reunião social, martirizam-se semanas antes. Estas pessoas maravilhosas assistiram à peça de terror na sua mente e continuam sem saber que o seu eu não é obrigado a viver tais pensamentos e emoções. Não sabem que pode virar a mesa no palco. Para administrar a emoção do eu, deve praticar-se também a técnica de duvidar, criticar, determinar. Deve rapidamente duvidar dos seus pensamentos, perturbações, duvidar do conteúdo doentio das suas emoções. Deve questionar os motivos da sua reação, criticar a sua ansiedade, exigir ser livre naquele momento no seu eu interior. Enfim, deve usar a ferramenta do silêncio interior e recuperar a liderança do seu eu. Se eu não duvidar e criticar as minhas peças teatrais, doentias que encenam na minha mente, ela vai sempre ser vítima das suas mazelas específicas e dos meus transtornos emocionais. A ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos, emoções tensas, muito tensas. Os sintomas básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono, dores de cabeça, tonturas, hipertensão, queda de cabelo e dores musculares. Hoje sabemos que os transtornos psíquicos podem desencadear uma série de doenças físicas, de infarto a certos tipos de cancro. Há vários tipos de ansiedade, fobias, medos, síndrome do pânico. Por isso, devemos pensar que a depressão é fingimento ou fragilidade. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida. A depressão é uma doença, é um modo de estar, é um sentimento que se precisa desenvolver, que se precisa tratar, que é uma grave depressão nas perdas e nas frustrações. É a emoção do eu que não consegue controlar essas emoções.
se for imediatamente, deve ser tratada por um profissional, deve ter o complemento da psicoterapia, porque a depressão leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas. Ela representa o último estado de sofrimento humano. Só reconhece o seu drama da depressão quem já viveu este espetáculo e este episódio de situação. Importante, quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade ela não quer matar a vida, mas sim a sua dor. Ela não quer matar a vida dela, quer matar a dor que sente dentro dela, a angústia, a ansiedade, a incapacidade de resolver os problemas. Portanto, não existe ideia de suicídio para como muitas pessoas pensam. Não existe consciência da inexistência. Quem pensa em morrer tem, no fundo, fome e sede de viver. Mas procura destruir a máquina da vida. E na realidade, não quer morrer, mas viver. Saíram da plateia e deixaram o eu ir por aí fora. Deixaram de ser vítimas da sua miséria emocional. São as vítimas da sua própria miséria. Se tiver parentes ou amigos com depressão e sem coragem para viver, ouça-os sem criticar. Não lhes dê conselhos superficiais. Empreste-lhes o seu coração. E que assim seja. Bom. Olá, bom dia. Hoje vou-vos falar como administrar a emoção. E administrar a emoção é, antes de tudo, submeter a emoção ao controle do nosso eu, ao governo da sabedoria. Ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos nossos sentimentos. Dar um choque de lucidez ou inteligência aos nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade e impulsividade. Desenvolver a mansidão, a tranquilidade e a tolerância. Desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. Desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. Superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Reciclar as emoções que temos que bloqueiam a inteligência e nos fazem reagir sem pensar. Ser jovem no único lugar em que não podemos envelhecer, no nosso território da nossa emoção. A emoção pode gerar uma liberdade mais rica ou a mais drástica prisão. A prisão da emoção. Muitos vivem nessa prisão. Embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista, não consiga. Não consegue e não vai conseguir. A emoção transforma-se num processo contínuo, à medida que vamos avançando. A alegria alterna com a ansiedade, que alterna com a tranquilidade, que alterna com a apreensão. Todavia, frustrações bruscas revelam uma emoção doente. Quem está tranquilo num momento e no outro explosivo não tem uma emoção saudável. Além disso, embora haja alternância dos sentimentos, uma emoção saudável tem períodos muito mais prolongados de prazer e tranquilidade do que tristeza e ansiedade. A emoção é mais difícil de governar do que os próprios pensamentos. Ela é ilógica, mas por isso é tão bela. Uma mãe nunca desiste de um filho por mais que ele decepcione. Um professor pode investir num aluno rebelde e relapso e se sonhar que um dia ele vai brilhar. Por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes à nossa vida, mas também pode trazer grandes problemas. Uma ofensa pode estragar uma semana. Uma crítica pode gerar insônia. Uma perda pode destruir uma vida e um fracasso pode gerar uma grande trauma. São gigantes, fora de si, frágeis dentro de si. Os papéis da memória e a sua relação com o processo de transformação da energia emocional, como comentei atrás, o objetivo não é competir com as demais teorias que temos, mas abrir novas perspectivas e trazer a luz ao nosso conhecimento. Não há dois senhores, ou você domina ainda que parcialmente é uma energia emocional, ou ela vai dominá-la. No passado, embora sem problemas de conhecimentos de psicologia, as pessoas saudáveis dominavam as suas emoções,
pela capacidade intuitiva de completar o belo, ser autor da sua história, fazer das perdas lições de vida. Hoje, a sociedade é tão estressante e competitiva que, se não desenvolvermos a habilidade para administrar a emoção, o risco de se ter uma péssima qualidade de vida é enorme. Não corra esse risco. Reis dominaram o mundo, mas não dominaram a sua emoção. Generais venceram batalhas, mas perderam guerras no território da emoção. Muitos foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho, da angústia, tristezas com sensação de sentimento de ardor no peito e de aperto. Se você não administrar a sua emoção, será um barco sem leme, dirigido pelos elogios, aceitações, críticas, frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais oportunidade de chegar a bom porto. Se enfrentar tempestades, poderá afundar-se. O modelo educacional das sociedades modernas está falido, pois desconhece essa lei fundamental da qualidade de vida. Os jovens são ensinados durante anos a resolver os problemas de matemática, mas não os seus problemas existenciais. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida. As rejeições, as angústias e as dificuldades. São ensinados a conhecer as entranhas dos atos, mas não o seu próprio ser, o seu próprio eu. Devíamos ter aprendido desde a infância que devemos e podemos administrar a emoção para completar o belo, libertar a criatividade, resgatar o sentido da vida, derrebilhar o medo, dissipar a insegurança, controlar a agressividade. Muitos somos marionetes no seu mau humor e stress. Administrar a emoção é o nosso grande direito. O direito de ser feliz, de estar livre de mágoas, de prazer, de viver, de navegar com segurança nas turbulentas águas das nossas relações sociais. As emoções surgem das caseias de pensamento produzidos pelo processo de leitura da memória, realizados em milésimos de segundo. Portanto, com exceção das emoções que são geradas pelo metabolismo cerebral e pequenas drogas psicótricas, como tranquilizantes e antidepressivos, todas as más experiências emocionais são frutos da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. Todas as vezes que você tem um sentimento, produziu antes um pensamento, ainda que não tenha percebido, alguns acordam mau humor ou deprimidos, porque antes de despertar leram a memória. Produziram cadeias de pensamento perturbadores nos sonhos que excitaram a emoção, geraram um humor depressivo quando acordam. A tristeza do entardecer segue o mesmo processo. A diminuição do ritmo de atividade social leva à introspeção, que abre as janelas da memória, que geram cadeias de pensamento, que geram a solidão. E nesta solidão, o processo de construção de pensamentos e emoções é rapidíssimo, não temos consciência sequer dele. Mas esta janela lida e produz pensamentos que transformam as emoções em transtorno. O som de uma música, por vezes, pode e deve abençoar, desenvolver uma bênção, ouvir, escutar e sentir uma emoção. Para não sentir medo, e o medo surge no teatro da sua mente, que você consegue dominá-lo, use a emoção. O seu eu deve sair da plateia, entrar no palco e dirigir a peça da sua vida. Deve-se evitar que a peça se reinicie e se torne uma peça contínua. Você não acha que a nossa espécie tenha sempre feito guerras, cometido violências, assassinatos de suicídio, porque o teremos feito se a vida é tão bela e tão breve? Um dos maiores motivos é que centenas de peças teatrais, experiências não ensinadas diariamente no palco da nossa mente, sem a autorização do eu. Outro motivo é que não fomos treinados para liderar as nossas emoções e pensamentos neste mundo. Daí as guerras. A paz começa com um pequeno atrito, com um fim e não para mais. Ficam mais de uma hora a discutir o mesmo assunto. Há pessoas que sofrem uma injustiça no trabalho e ficam horas a pensar naquilo e a angustiar-se. Há pessoas tímidas, por terem de enfrentar uma reunião social, martirizam-se semanas antes. Estas pessoas maravilhosas assistiram à peça de terror na sua mente e continuam sem saber que o seu eu não é obrigado a viver tais pensamentos e emoções. Não sabem, pode virar a mesa no palco. Para administrar a emoção do eu, deve praticar-se também a técnica de duvidar, criticar, determinar. Deve rapidamente duvidar dos seus pensamentos, perturbações, duvidar do conteúdo doentio das suas emoções. Deve questionar os motivos da sua reação.
criticar a sua ansiedade, exigir ser livre naquele momento no seu eu interior. Enfim, deve usar a ferramenta do silêncio interior e recuperar a liderança do seu eu. Se eu não duvidar e criticar as minhas peças teatrais, doentias que encenam na minha mente, ela vai sempre ser vítima das suas mazelas específicas e dos meus transtornos emocionais. A ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos, emoções tensas, muito tensas. Os sintomas básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono, dores de cabeça, tonturas, hipertensão, queda de cabelo e dores musculares. Hoje sabemos que os transtornos psíquicos podem desencadear uma série de doenças físicas, de infarto a certos tipos de cancro. Há vários tipos de ansiedade, fobias, medos, síndrome do pânico. Por isso, devemos pensar que a depressão é fingimento ou fragilidade. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida. A depressão é uma doença, é um modo de estar, é um sentimento que se precisa desenvolver, que se precisa tratar, que é uma grave depressão nas perdas e nas frustrações. É a emoção do eu que não consegue controlar essas emoções. Se for imediatamente, deve ser tratada por um profissional, deve ter o complemento da psicoterapia, porque a depressão leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas. Ela representa o último estado de sofrimento humano. Só reconhece o seu drama da depressão quem já viveu este espetáculo e este episódio de situação. Importante, quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade ela não quer matar a vida, mas sim a sua dor. Ela não quer matar a vida dela, quer matar a dor que sente dentro dela, a angústia, a ansiedade, a incapacidade de resolver os problemas. Portanto, não existe ideia de suicídio para como muitas pessoas pensam. Não existe consciência da inexistência. Quem pensa em morrer tem, no fundo, fome e sede de viver. Mas procura destruir a máquina da vida e na realidade não quer morrer, mas viver. Saíram da plateia e deixaram eu ir por aí fora. Deixaram de ser vítimas da sua